salto quântico. Eu queria te perguntar uma coisa. Tem como eu chegar em Jesus sem conhecer o conceito de Jesus? Tem. Eu conheço muita gente que conheceu Cristo sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Muita gente. Porque a minha história... Vou te contar pra ver se tu vê o que tá acontecendo. Eu também pensava em me matar bastante, depressão, não via futuro pra mim. E num dia, não sei porquê, eu decidi acreditar nesse negócio que falavam de Jesus. Eu nem sabia o que era Jesus. Eu só, vou acreditar. Aí eu lembro que eu fui num shopping, lá numa bijuteria, e comprei uma cruzinha e vesti, assim, mais pela simbologia. E a partir daí, pra resumir a história, tudo começou a dar certo na minha vida. Tipo, depois desse fato, a minha vida fez assim. Mas eu não sei, eu só acreditei, assim, eu nem sabia qual era o conceito, não sabia nada de presença. Mas é a fé que muda tudo. A fé. A gente daqui, eu ainda espero viver para pregar da lua para a terra. Se eu viver mais uns 20 anos, ainda posso fazer isso, 15 anos. A fé é o que não encontra distância longa demais que ela não alcance, nem mundo abstrato demais que ela não pegue, não apalpe. É a fé. Por mais primitiva, simples que tenha sido essa sua fé, você disse, eu quero crer em Jesus. Aquilo foi uma simbolização, mas no teu coração houve uma alteração de mente, de paradigma, de objetivo, de propósito, de pequenas interpretações que eram pequenas, mas que provocaram grandes alterações. E isso acontece muito. A gente pensa o quê? Que Jesus é um patrimônio do Ocidente cristão? Deus me livre, ele está se revelando na Índia, para chineses, para japoneses, para hindus, para índios, para todo mundo. Mas sob o mesmo nome, mesma imagem? Não, o nome Jesus é um apelido de 2000 anos para cá, mas o Cristo é eterno. O Cristo é eterno. O Cristo nunca não se manifestou. O Buda conheceu o Cristo no ângulo que ele pôde perceber. Sim. Confúcio conheceu o Cristo no ângulo que ele pôde perceber. E todo mundo. Moisés conheceu o Cristo do jeito que ele podia conceber na geração dele. Abraão conheceu o Cristo e Jesus disse a Abraão, viu os meus dias e se regozijou, do jeito que ele podia conceber. Mas Jesus tem 2000 anos de idade, o fenômeno histórico de Jesus, mas o Cristo é eterno. O Cristo foi imolado. Deixa eu te falar uma coisa aqui que nem todo mundo vai entender. Mas de onde vem o universo? O universo vem da morte de Deus. E esse é um conceito extraordinário que vem do Novo Testamento, vem dos apóstolos, vem de Jesus, que diz que o universo foi criado quando o Cordeiro de Deus, que é uma outra simbologia, que tem a ver com esse ente que vai para o matadouro calado, que tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas foi usado pelos apóstolos para uma questão metafísica. Antes da criação de todas as coisas, os apóstolos disseram que o Cordeiro, que é o Cristo, foi imolado, que é uma linguagem também pobre para designar o que houve, antes da fundação do mundo. E é dessa morte de Deus que todas as criações emanam. Então, olha só, o apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa. Ele, que quando os astrônomos e os físicos e os filósofos e os teólogos entenderem, vai dar um nó na cabeça deles. Paulo diz que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele é o anti-Lúcifer. O Lúcifer quis ser mais do que Deus. Ele era Deus, mas não o julgou como usurpação ser igual a Deus.
Essa é a humildade mais primeva. É aquele ser que serve a Deus se entregando e se esvaziando de Deus. E é nesse esvaziamento de Deus que explode toda a criação cósmica, multicósmica, universal. Antes de haver mundo, tudo isso brota daí. Então, o Jesus da história é só uma manifestação física, histórica, visual, perceptível e ilustrativa e metafórica e simbólica de algo que já aconteceu antes de haver criação. Então, essa coisa do cristianismo, que é mais ou menos uma historinha de caronchinha linear, que Deus criou, bem intencionado, tadinho de Deus, aí investiu em Adão, em Eva, meus filhos, olha só, fiquem à vontade, só não comam disso aqui que pode fazer mal para vocês. E aí eles comeram e Deus falou, o que eu vou fazer? Esses caras me puseram a perna, aí eu vou dar um jeito, já sei, eu vou mandar o meu filho para o mundo no tempo certo para morrer pelos pecados do primeiro e do último, de todo mundo. Então a cruz é um band-aid celestial, é um curativo divino, é uma coisa muito pobre, muito idiota para o meu paladar. Assim, um Deus que vem dando jeito na historinha e tal. Não! A criação já surgiu sob o signo do perdão. Quando Deus criou todas as criaturas, e não somos só nós somos uma coisa ínfima aqui nesse grão de areia que é a Terra, imagina. Só no nosso universo linear, existem trilhões de objetos, de corpos celestes, de tudo que você imaginar. E esse é só um universo. Tem vários outros multiversos, de outras dimensões, de outras energias. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E tudo que foi criado já foi criado sob o signo da graça. Porque o que é criação? É graça, é favor imerecido. Não havia nada e alguém diz, vem, existe. É graça. Uhum. Existir é graça. Existir é graça. Uhum. Então, o universo é graça pura. A graça não é uma coisa que Deus inventou para dar um jeito no pecado humano. A graça é a própria existência, onde nada era e tudo passa a ser, por um ato de vontade, é graça. Alguém chamou a existência. Mas inclusive essas coisas que a gente julga ruins, pecado, morte, acidentes, isso tudo também é graça? Tudo que está implicado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Até nesse sentido, olha só, se a minha mente é como a minha mente é por causa do miserável, desgraçado, pecador, cretino, sacana, embucetado que eu fui durante toda a minha vida. Aquela porcaria foi adubo, foi fertilizante para me abrir a consciência sem limites cada vez mais. O cara que nunca experimentou a diversidade da vida ou a angústia de morrer, como foi o teu caso, a angústia de morrer é uma das experiências mais radicais do ser humano. A angústia de morrer, uma vez que o cara encontra significado para a vida, depois de forte angústia de morrer, a existência nunca mais é a mesma. Ao mesmo tempo, a mente se dilata, o espírito se dilata, e quanto mais você for aprendendo o que Jesus ensina como vida e aplicando ao teu cotidiano, e você, na prática, você vai se enchendo dessa presença de Deus em você crescentemente, mas tudo vai ficando ilimitado. Vai virando não inteligência limitada, inteligência ilimitada. Vai crescendo, crescendo, que você chega ao ponto de não conseguir explicar o que você entendeu. Exato. Exatamente. Que é o que Paulo chama daquilo que
a compreensão que excede ao próprio entendimento. Sim. Aí tem coisas que as pessoas me perguntam, mas como é que você sabe disso? Eu digo, eu sei. Agora, não tenho códigos, não tenho palavras, não tenho paradigmas, não tenho ilustrações para te dizer o que eu sei, mas eu sei. E eu morro te dizendo que eu sei. E eu não tenho dúvida do que eu sei. Eu tenho muitas ignorâncias sobre a existência, mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que eu sei. Nenhuma dúvida. O que eu sei, eu sei. Ontem mesmo a gente estava conversando com um amigo nosso que ele era ateu até acho que um mês. E eu tentava explicar para ele essa coisa da minha história, da sensação, que é só uma sensação de que algo existe e não sei, não tem nem como explicar agora, é impossível explicar. Eu tentava explicar para ele, mas ele não entendia muito bem. E aí ontem ele nos relatou que ele teve contato com esse negócio aí há um mês e tudo mudou na vida dele. Ele tava lá bêbado tentando nos explicar o que tinha acontecido. Assim. Olha, talvez de pó ele consiga explicar um pouco melhor. Fez mais sentido ele bêbado tentando nos explicar. Meu pai, 10 anos antes dele morrer, meu pai era um homem do espírito. Profundamente do espírito. Ele foi o monge urbano que eu mais respeitei na vida. Culto pra caramba, bom de matemática, de física, de tudo, de história, de biologia, fazia cálculos estruturais, arquiteto, teólogo, pensador. Papai era um Da Vinci, que não tinha pretensões de ser conhecido, um cara maravilhoso, chocava todo mundo. Papai era um absurdo. Eu sou um fragmento do meu pai. Então, o papai, há 10 anos antes de morrer, ele morreu há 14 anos. 10 anos antes, ele estava na floresta, ele era um homem selvático, ele gostava de ir para a floresta, ficar em silêncio, quieto, lendo o Novo Testamento, orando, conversando com os caboclos, ensinando coisas, construía pra caramba, fazia qualquer coisa que você quisesse, o velho fazia. E aí, um dia minha mãe me ligou e falou, olha, aconteceu uma coisa com teu pai que ele não consegue dizer o que foi. Ele tenta falar, ele só chora. Aí eu peguei um avião, fui a Manaus, peguei o papai, fomos para o nosso sítio lá, às margens do rio Urubu, e ficamos lá e eu falei para ele, paizinho, o que aconteceu? Me fala. Ele falou, filho, eu não consigo. E começou a chorar em silêncio, aquelas lágrimas. Eu falei, pai, não dá para dizer uma palavra? Ele falou, não. Aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, no fim do 3º dia, você tem certeza, pai, que você não consegue me dizer qualquer coisa sobre isso? Aí ele falou, qualquer coisa eu consigo. Sabe o que Paulo falou em 2 Coríntios 12? Aí eu falei que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Aí ele falou, pois é, ele só estava enganado. Aí eu falei, como que ele estava enganado? Ele falou, ele disse que não é lícito aos homens referir. Não é lícito, não é ilícito, não é lícito. Só é irreferível. Se eu for abrir a minha boca aqui, é como quem vai jogar cocô na sublimidade. As minhas palavras não servem. Os meus pensamentos não alcançam, mas eu fui. E eu conheço e eu sei. E daquele dia em diante ele dizia, meu filho, eu sinto uma coceirinha aqui nas costas, tem umas asinhas surgindo aqui, daqui a pouco eu estou lá. Aí chegou um dia em que ele falou, a minha última preocupação humana acabou, que era com a sua irmã mais nova, ela está bem, e eu agora estou preparado para ir, a qualquer momento o Senhor vem me buscar. Não demorou muito, ele foi. E a morte dele foi uma pietá, foi uma coisa assim de...
Foi um dos eventos mais lindos, mais artísticos, mais belos, mais poéticos, mais sublimes que eu já assisti. Foi a morte do meu pai. Ele ficou 2 meses morrendo e ele morreu 13 vezes e ressuscitou 13 vezes. E ele saía da morte quando eu chamava. Os médicos davam 13, 15, 20 injeções de adrenalina no coração, ele não voltava. Aí dizia, fala com ele, pastor. E papai e eu tínhamos uma ligação que eu acho que gêmeos não têm. Aí eu ia no ouvidinho dele e dizia, paizinho, sou eu, seu filho, Caio Fábio. Pai, eu sei que você pode me ouvir. Volta, paizinho. Aí ele abria os olhos. Aí dizia assim, meu filho, eu já estava entrando e você me chamou. Aí depois de 2 meses assim, e cada vez que ele voltava, ele me contava um negócio sublime. Tipo o quê? Tipo as coisas gloriosas que ele tinha visto. Assim, meu filho, no hospital, ele falou, tem muita gente vivendo angústias horríveis aqui nesse hospital. Gente sem esperança nenhuma. Mas tem cada coisa sublime. Tem tanta gente cheia de luz. E eu tô vendo, eu ando por esse hospital, enquanto ele estava morto, eu ando por esse, eu vejo tanta gente linda, tanta gente sublime. E ele descrevia o que estava acontecendo em tudo que é lugar no hospital. Aí chegou um dia que ele já ia para casa, tinham preparado lá uma UTI em casa, ele iria voltar. Aí eu falei, pai, você vai voltar para casa amanhã. Aí ele falou, há quanto tempo eu estou aqui? Aí eu falei, vai fazer 2 meses. E já aconteceu isso tudo com você. O meu coração está cheio de amor, de fé, de sublimidade. Até morrendo você me eleva para além desse mundo. Aí ele falou, posso te pedir uma coisa? Da próxima vez não me chama mais. Eu quero ir, filho. Eu quero ir. Eu sei que faz bem para você, para sua mãe, para todo mundo, mas deixa eu ir. Não chama mais. Aí eu falei, eu não te chamo mais, paizinho. No dia seguinte que ele iria para casa, o médico me ligou, mas de madrugada eu ficava o tempo todo com ele, em casa eu tomava um banho e voltava. Aí o médico me chamou, corre para cá, porque a gente já deu tudo que é adrenalina no coração dele e vai parar, já está parando. Aí vem chamar ele. Eu falei, não, agora é diferente. Aí eu fui para lá. Cheguei, ele estava com o coração, aquela batida de 20, 21, assim, bem fraquinha. Aí eu falei no ouvido dele, paizinho, chegou o dia. Hoje você está indo encontrar com o seu maior amor. Hoje você vai mergulhar na sublimidade absoluta que você sempre amou. E eu não te chamo mais. Vai, pai. Mas enquanto eu estava falando, o coração dele, que as adrenalinas não alteravam em nada, foi para 98 enquanto eu falava. Os médicos perplexos. Aí eu parei de falar. Fica falando, pastor. Eu falei, não. Aí foi baixando, baixando. A minha mãe chegou. Aí ela foi lá, meu amor, meu amorzinho, amor da minha vida, meu velhinho. E o coração estava ali, perto de 20. Aí subiu, foi lá para o alto. Ele se despediu de 17 pessoas da família que conseguiram chegar ali com o coração. O último foi um dos meus sobrinhos mais jovens, que chegou da faculdade, chorou no ouvido dele, é o Jonatas, vozinho, obrigado, você foi meu pai, você me criou, eu te amo, vô. Aí o coração dele lá para cima. Aí quando o Jonatas era o último, eu falei, agora vamos sair, fica todo mundo aqui comigo. Abracei todo mundo e ficamos esperando, vi baixando, até que deu flatline. E aí ele se foi.
Aí eu falei, preparem ele, que ele é muito amado. Eu não vou poder sepultá-lo hoje nem amanhã. Eu vou ter que deixá-lo uns 2 dias no templo da igreja que ele pastoreava, porque tem milhares de pessoas que querem se despedir dele, e é o mínimo que eu posso fazer. E foi assim que foi. Então, eu venho de uma estirpe espiritual do meu pai, que ele, a vida inteira ele me disse, tem coisas que estão para além da explicação e os teólogos não entendem, empobrecem o que eles falam. Tem coisas que a gente devia silenciar sobre elas para sempre, porque são coisas que a gente sabe, mas não tem códigos de explicação. Empobrece toda vez que você tenta explicar. Está fora do